Faltando algumas semanas para o fim do primeiro semestre, o Brasil já registrou 115 casos de coqueluche neste ano. Esse número está abaixo, muito abaixo do registrado no último surto da doença respiratória de 10 anos atrás, mas é suficiente para chamar a atenção dos médicos, Tice. Os bebês de até 1 ano são as principais vítimas dos quadros mais graves da infecção. Por isso, gente, é fundamental que os responsáveis por eles façam a prevenção que começa ainda na gestação, como vocês vão ver agora na reportagem da Samara Bastos. Parece um resfriado, mas com uma tosse persistente. A coqueluche é uma infecção bacteriana altamente contagiosa. Os sintomas mais comuns são tosse seca, febre baixa e secreção nasal. Como qualquer doença respiratória, criança com falta de ar, dificuldade respiratória, recusa ao mamar, febre alta deve procurar no serviço de saúde. Neste ano, entre janeiro e o início de junho, já foram confirmados 115 casos da doença no país. Crianças de até 1 ano de idade, sem o ciclo completo de vacinas, podem desenvolver a doença na forma mais grave. Nas outras faixas etárias, crianças maiores, adultos, adolescentes, dificilmente têm um quadro mais importante. Apesar da sintomatologia estar presente como uma tosse prolongada, são as crianças que podem desenvolver as formas graves, inclusive levando à morte. Bruna viveu dias traumáticos com a filha Lorena. Com apenas 13 dias de vida, a menina começou com secreção no nariz e tosse. Era outono, a gente não deu muita atenção. Até a hora que ela, por uns 3 dias, bem parecendo só uma questão alérgica de outono. E foi quando a gente começou a se preocupar, parou de mamar, parou de fazer xixi. Foi quando eu falei, a coisa não tá legal. A gente foi correndo pro PS, ela chegou no PS super grave. Veio assim, de um narizinho escorrendo a parar de respirar. Lorena foi diagnosticada com coqueluche. Foi internada às pressas na UTI e precisou ser entubada. Ela ficou internada ao total 28 dias, foram 15 dias de UTI. Os primeiros dias de UTI foram muito ruins. Toda vez que ela tinha essa tosse, ela ficava cianótica, ficava roxinha e vinha todo mundo com ambu para tentar fazer ela respirar, abaixava a saturação dela para 20%, era muito angustiante. O tratamento durou 5 meses. A coqueluche afetou a parte neurológica dela. Foram os primeiros anos, para mim, foram de muita ansiedade, porque a gente não sabia o que essa criança ia falar, se ela ia andar, se ela ia ter algum problema cognitivo, se ela ia ter... Mas Deus é bom e não temos nenhuma sequela. Quando a Lorena nasceu, há 10 anos, o Brasil enfrentava um surto de coqueluche. Na época, foram registrados mais de 8.500 casos, um aumento de 283% em relação ao ano anterior. A situação atual é diferente. Por enquanto, as autoridades não falam em um surto, mas há um alerta. A doença coqueluche é uma doença de transmissão respiratória, como gripe, como Covid-19. Evitar aglomerações, incentivar o aleitamento materno, usar máscara quem está sintomático em contato com crianças pequenas. E a vacinação contra a coqueluche daquele que cuida de bebês pequenos também é uma estratégia importante. Da mesma maneira que nós vacinamos a grávida para que ela passe os anticorpos para o bebê, a grávida também não tendo coqueluche, ou a mãe após o parto não tendo coqueluche, é uma fonte a menos de transmissão para essa criança. Se pudermos vacinar irmãos, babás, avós, ou estarem protegidos da coqueluche, reduziríamos o risco de transmissão para a criança. A vacina tríplice bacteriana, que protege contra a difteria, tétano e a coqueluche, é a única forma de controlar a doença e diminuir os riscos. Ela deve ser aplicada aos 2, 4 e 6 meses de vida da criança, com reforço aos 15 meses e aos 4 anos de idade. Grávidas, a partir da 27ª semana de gestação, também devem tomar a vacina. Ao vacinar a grávida, na segunda metade da gravidez, ela produz anticorpos e transfere esses anticorpos através da placenta, protegendo o bebê até que ele complete a sua própria vacinação. E cuidar da saúde dos nossos pequenos é responsabilidade de cada pai, de cada mãe, de cada adulto. Então, busque sempre a vacinação, é importante.